Olá, eu sou a Patrícia Duarte e está a ouvir o Dois Olhares. Sei que o que acabei de dizer parece uma impossibilidade, ouvir olhares, mas na verdade não é. A voz dos dois convidados que me acompanham em estúdio expressam a visão que têm de temas relacionados com a criminalidade e a delinquência juvenil. É disso que trata este podcast, com o João Gil e o André Antunes. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. E hoje vamos falar do contacto e da relação com a autoridade. Tantas perguntas que este tema suscita. João, vou começar por si. Antes do incidente que o levou a ser condenado, nunca tinha tido contacto próximo com as forças policiais, conforme nos disse no primeiro episódio. Que opinião tinha da autoridade antes da sua atual circunstância? Bom dia. Como eu sempre disse, já vi o bom lado da polícia e o mau lado da polícia, desde o primeiro episódio. Eu sempre vi as forças de autoridade de toda a polícia como pessoas de bem, estão lá para nos ajudar e para nos protegermos de tudo o que nós precisarmos. Se tivermos mal, a quem é que nos vamos socorrer? É a polícia. Se alguém nos estiver a assaltar, a quem é que vamos socorrer? É a polícia. Apesar de já ter visto uma coisa ou outra que eu gosto menos, mas a maioria dos polícias são pessoas de bem, que juram fidelidade à sua farda e estão cá para fazer o bem e expressar a ordem, senão o mundo não existia mundo, não é? Ou seja, a opinião que tinha das forças de segurança, das forças da autoridade, já era uma opinião positiva. Sempre positiva. E depois daquilo que se passou consigo, manteve essa opinião? Depois daquilo que se passou comigo, tive um pouco de revolta porque eu vi os meus irmãos e a forma como eles me abordaram, dizer que aquilo não era necessário, mas sempre também tentei compreender a parte como eles entraram, e por um não poder pagar todos. Eu sempre soube separar o milho do trigo, não é? Como aquela expressão que existe. Houve 2 ou 3 polícias que me abordaram mal, que erraram, se calhar hoje em dia eles não tinham feito aquilo, sabendo a pessoa que eu sou, mas eu olho para a polícia sempre e sempre vou olhar com pessoas de bem, porque já me ajudaram bastante e eu acho que estão cá para me ajudar se eu necessitar. Nem toda a gente tem esta opinião. O que é positivo da parte do João, porque a polícia é uma das faces do Estado e é uma face que muitas vezes é mal amada, ou pouco amada, digamos assim. Há até, inclusivamente, quem deteste polícias. Tem um ódio especial aos polícias. E vocês sentem isso? Por vezes já se sente menos. Eu diria que há 30, 40 anos atrás, talvez, ainda existia muito aquela imagem do polícia mal-humorado, barrigudo, com tendência para ser para o amedrontamento e para a ameaça, não é? Quase como se o polícia fosse um inimigo, não é? Hoje em dia, pronto, depois do 25 de Abril houve uma transformação muito grande na polícia, largámos as fardas cinzentas, passámos para as azuis e passámos a ter, digamos que, fileiras mais humanizadas, e penso que hoje em dia já não existe tanto esse estereótipo daquele polícia mais austero e violento. Mas há quem diga que ser polícia é um privilégio, que significa estar na vida das pessoas nos momentos mais difíceis. Tem o seu quê de privilégio, mas também tem o seu quê de muito sacrificante por vezes, não é? Corremos muitos riscos e muitas vezes as pessoas também acabam por não ter a noção do lado de cá, de quem tem de facto essa missão da defesa dos direitos fundamentais e da segurança pública, que tem muitas valências e muitas facetas. Nem sempre é fácil. Uhum. João, no percurso de muitos reclusos no estabelecimento prisional de Leiria Jovens, desafiar as forças da ordem é um sinal de afirmação e poder. Como se pode alterar essa visão? Por vezes, a maioria dos reclusos não são todos assim. Alguns são. Mas eu acho que só se pode alterar essa visão dos reclusos é com o acompanhamento psicológico que nós temos dentro do EP, com as técnicas de reeducação a estar lá para nos ajudar, com programas que nós temos, por exemplo, com programas de escola, a escola sempre nos ajuda a tirar o 12º ano, com cursos de mesa e bar, como por exemplo no EP onde nós estamos também há, com atividades, eles a receberem diplomas, a serem aplaudidos por outras pessoas, a verem que o bem lhe compete e lhe vai fazer bem para um dia mais tarde, e com a maturidade que eles vão ganhando com essas coisas, eu acho que se pode alterar essa visão. As figuras da autoridade continuam muito presentes no vosso dia-a-dia, através dos guardas prisionais, não é? Que relação têm com eles, vocês? Como é que se caracteriza essa relação? Nós não posso dizer que temos uma relação mesmo, não é? Porque há uma linha que separa recluso e guarda, mas a maioria das pessoas e de todos os clubes têm uma boa relação. Apesar de nós por vezes sermos chamados pelo número, temos uma boa relação. Eles
vamos a ganhar afinidades com as pessoas e eles para connosco também. Passamos lá 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Há pessoas que estão presas há 2, 3, 4 anos e por muitas vezes há aquele guarda que faz o trabalho que lhe compete só, não faz o trabalho de guarda, e há aquele guarda que faz o trabalho de guarda e de ser humano, de pessoa, de ver a situação do recluso, sabe compreender? Compreendo, mas isso na prática significa o quê? Que ele interage com o recluso? Interage com o recluso, se preocupa com a situação do recluso? Preocupa-se com a situação do recluso, pergunta como está, como é que está a família, se está tudo bem, como é que correu a visita, um simples pormenor, como é que a família está, a visita correu bem, foca-te na tua família, sai daqui o mais rápido possível, que isto não é vida para ninguém, e por vezes essas pequenas palavras de um guarda, de uma pessoa mais velha, para nós têm algum significado. Isso ali, alguma afinidade, alguma empatia. Exatamente. E há pouco falou da questão do que é que será que desafiam será que esse desafio às forças da ordem é um sinal de afirmação e poder, não é? Há pouco perguntou. Sim. Eu aí até diria mais, eu acho que muitas vezes o que existe é aquela questão do impulso pelo comportamento do grupo, grupal, não é? Estar em grupo é diferente do que estar sozinho. E recordo inclusivamente uma frase de um filósofo alemão que é o Nietzsche, muito conhecido, que diz assim: a loucura é a expressão nos indivíduos, aliás, é a exceção nos indivíduos, mas é a regra nos grupos. Ou seja, nos grupos é muito mais fácil nós termos um comportamento delinquente ou fora do padrão do que quando estamos isolados ou sozinhos. E eu acho que é muito por aí. Portanto, as pessoas quando estão em grupo acabam por ir na corrente e fazer coisas que se calhar se estivessem sozinhas nunca lhes passaria pela cabeça fazer. Em ambiente prisional, obviamente não posso dar esse testemunho, mas o João já o deu e muito bem. Mas isso é curioso, ou seja, a delinquência ganha outra dimensão quando acontece em grupo, mas depois individualmente como é que se transmite ao indivíduo, uma redundância, como é que se transmite à pessoa que compensa o fazer o bem, compensa um outro tipo de comportamento que não aquele. É o tal trabalho da reintegração, não é? O trabalho da reintegração e da ressocialização é um trabalho muito difícil, sobretudo quando se sabe que há um técnico de reinserção para acompanhar mais de 100 reclusos, digo eu assim por alto, que não devo estar a errar muito. E aquela ideia da justiça restaurativa, não é? De poder restaurar a pessoa, poder retratá-la e reintegrá-la na sociedade, é de facto aquilo que importa fazer, e não tanto como antigamente, aquela questão da justiça retributiva do olho por olho, dente por dente, fizeste, tens que pagar por isso, aquela questão da culpa, agora vais ser castigado, digamos assim. E em Portugal eu considero que ainda há pouco investimento neste processo de ressocialização. Estima-se, eu não posso dar precisão aqui de números, mas sei que à volta de 70% a 75% das pessoas que cumprem penas de prisão por cometimento de crimes voltam a cometer crimes depois de saírem. Portanto, isto é um número elevadíssimo. Porquê que isto acontece, não é? É isto que as pessoas têm que parar e pensar e perguntar-se. Porquê que um criminoso que cumpre uma pena, não é? E o João poderá esclarecer isto muito melhor que eu, passa por um processo de readaptação àquilo que é a vida em sociedade, depois volta a cometer crime. E muitas vezes o mesmo tipo de crime. João, desculpa interromper. João, porquê que acha que isto acontece? Eu acho que isso acontece porque, como o Sr. Comissário André disse, eu estou no EP Leiria, é um EP, não é assim muito grande, mas se vamos falar do EP ao Lisboa, estão lá mais de 1000 reclusos e uma técnica de reeducação para 300 pessoas, 400 pessoas. Eles estão meses sem ver esses técnicos ou esses psicólogos. Eles estão lá, eles cumprem a pena deles sem ajuda de ninguém, sem ajuda psicológica, sem ajuda de reeducação, sem saber onde é que se dirigir quando saírem para um trabalho, uma coisa qualquer. E o modo de vida que eles levavam antes de entrar é o modo de vida que eles vão levar depois de sair, porque não tiveram nenhuma ajuda, nem ninguém que intervisse, porque ainda o Estado ainda não está. Somos um país com uma mentalidade ainda muito fechada neste capítulo, penso eu, porque é mais fácil olhar para o criminoso só como um criminoso. Portanto, é um criminoso, ponto final, cumpre uma pena que lhe caberá por justiça, digamos assim, e mais nada. Portanto, não olhamos para o recluso como alguém capaz de se reabilitar. E é preciso que isto seja um processo, não é? Isto não é chegar ali, não é estalar os dedos de um dia para o outro e a pessoa acorda no dia seguinte uma pessoa diferente. Não é isso que acontece. É preciso ir às prisões, falar com as pessoas, com os reclusos, perceber quem pode ou não ser incluído nesse trabalho e passar por este processo, e depois, a partir daí, quando chegar cá fora, ter apoio para procurar o seu lugar na sociedade de forma mais correta. Possivelmente,
quando sai, regressa ao meio de onde veio. E, portanto, isso se calhar também é um aspecto potenciador da reincidência, digo eu. Sim. João, é isso? Sim, também é. Mas nós aqui não é Belgaria. Como somos cerca de 300 pessoas, eu posso falar por mim. Eu não sou acompanhado pela doutora Sara, que tem vindo sempre connosco aqui aos podcasts. Sou acompanhado pela doutora Manuela Barbeiro. Tem-me acompanhado excelente, tem-me dado conselhos de uma pessoa. Ela é um pouco mais velha do que eu, deve ter para a idade da minha mãe, como uma mãe. Tem-me feito abrir horizontes e inscrevi-me no T-Voice e não sabia que era o T-Voice. Foi uma atividade de cultura geral, onde eu recebi um diploma, onde passei nos deputados na União Europeia a falar, onde tirámos fotos, onde recebi o diploma, e isso a fazer o bem, e depois ver que tenho boas consequências, fez-me abrir a mente. Eu, por exemplo, 1 ano e 2 meses antes do meio da pena, é uma coisa quase impossível, eu comecei a ir a casa, ir de precárias. É uma coisa muito boa, lá vai o bem, fez-me fazer o bem. Eu, hoje em dia, de 2 em 2 meses eu posso estar com a minha família. E significa que o seu comportamento tem sido exemplar, é isso? O meu comportamento tem sido exemplar e tenho recebido benesses por causa disso. Por causa disso. André, há pouco falava da imagem da polícia, que está um pouco diferente em relação ao passado. Sinto hoje que a autoridade, a imagem está diferente, mas a autoridade é mais vezes posta em causa ou não? Diria que hoje em dia o que temos é um escrutínio abismal daquilo que é a atividade de polícia. Né? Toda a gente comenta, critica ou dá opinião, muitas vezes correta, né? Mas também muitas vezes sem fundamento ou sem um conhecimento de causa efetivo. Por exemplo, um dos organismos que fiscaliza a polícia em termos disciplinares e criminais, também se for depois o caso em paralelo com o Ministério Público, é a IGAI. A IGAI recebe por ano centenas de queixas contra alegados abusos policiais, por exemplo. Parece muito, mas portanto, centenas de queixas parece muito, mas na verdade quase todos os anos contam pelos dedos das mãos aqueles que originaram sanções aos polícias, sanções disciplinares aos polícias. Portanto, há aqui uma desproporção evidente. Portanto, este escrutínio e este pôr em causa daquilo que é a atividade policial está muito, muito, muito patente nos dias de hoje. Eu sinto muito isso. Tem o seu quê de bom, porque obviamente as pessoas estão informadas e devem fazer valer os seus direitos de forma integral. Não podemos olhar para a polícia de forma cega e tudo o que a polícia faça está bem feito, porque não é isso que acontece efetivamente, e o que está mal tem que ser de facto corrigido e há que apontar o dedo quando assim tem que ser. Mas por outro lado sinto que esse escrutínio muitas vezes transcende aquilo que seria o razoável, diria assim. Mas naquelas operações policiais especiais com maior grau de violência, há ou não abuso de poder? Aquelas rusgas que vemos muitas vezes na televisão revelam situações graves, nomeadamente em bairros problemáticos. É tudo feito de acordo com um protocolo? Como é que isso é definido? Portanto, eu não poderei responder se há ou não abuso de poder tomando a parte pelo todo, porque poderá haver casos em que ele exista. Não posso ser hipócrita ao ponto de achar que nunca existe abuso daquilo que é os poderes da autoridade que estão, portanto, estatuídos em cada elemento de polícia. Mas o que eu posso dizer relativamente a isso, e às rusgas e às buscas e operações policiais de maior envergadura, é que de facto, é como dizia a Patrícia, portanto, existem protocolos de atuação muito, muito rígidos. Portanto, há protocolos para estes contextos. Questões, poderei aqui dizer, por exemplo, como movimentação tática, entrada em compartimentos, realização de buscas domiciliárias, não domiciliárias, técnicas de controle e restrição de suspeitos. Portanto, são questões muito específicas e que são efetivamente treinadas. E a forma de atuar da polícia neste tipo de operação tem necessariamente de ser diferente de uma ação de sensibilização, por exemplo, da escola segura, ou de um contacto de acompanhamento de uma vítima do crime de violência doméstica. Portanto, são contextos que têm respostas da polícia totalmente dispares e distintas. São coisas distintas. Principalmente porque em contexto de busca e em contexto de operação policial desta envergadura, existem questões de segurança que podem implicar muitas vezes o balançar daquela linha que separa a vida da morte. E nós, quando temos que estar em contextos cinzentos ao ponto de, havendo uma falha, poder implicar consequências graves para nós ou para terceiros, portanto o protocolo tem que ser seguido à risca e por vezes é um bocadinho
para quem está do outro lado é difícil de perceber. Pode ser, exatamente. Pode ser difícil de aceitar de quem está do outro lado, porque é que a intervenção foi tão, eu não quero dizer violenta, mas tão brusca, tão repentina, tão drástica. Recordo que no caso do João, ele questionava porque é que, estando ele em casa e sem apresentar nenhum perigo de fuga para depois do que tinha feito, porque é que a polícia teve que chegar à casa dele e entrar daquela forma, sendo que tinha a dormir duas crianças, dois menores. Três. Pronto. Aí lá está, eu não poderei falar desse caso concreto porque não conheço os pormenores, nem seria correto da minha parte. De qualquer forma. Mas portanto, isto para dizer que é um protocolo que se segue. Justamente, portanto, certamente que os elementos policiais que quando vão cumprir uma busca, seja ela no âmbito de que investigação for, portanto, seja por tráfico de estupefacientes, seja por roubos, agressões, seja por furtos ou outro tipo de crime, obviamente que é feita uma análise, uma avaliação de risco, uma ponderação dos níveis de força a empenhar nessa ação policial. E depois, feita essa ponderação, são empregos os meios que se entendem adequados para atingir esse fim. Se, no caso concreto, e às vezes isto acontece, não temos capacidade de colocar em cima da mesa para ponderação todas as variáveis, portanto, eu não sei o que é que está do lado de lá da porta. Posso ter uma noção, porque sei que o interveniente é o A ou o B, ou conheço o historial do C, que vive lá e dorme lá de vez em quando, portanto, mas eu não consigo ter a certeza do que é que vou encontrar assim que entrar. Obviamente, aí tem que haver tem que se pecar um pouco por excesso no que respeita às medidas de segurança a adotar, e depois, a partir daí, portanto, iniciada a intervenção policial, se houver, eu diria que é aqui o princípio do bom senso, se houver colaboração, se houver um acatamento daquelas ordens imediatas para haver estabilidade do contexto, a partir daí, depois, também esses níveis de risco e de força são imediatamente adaptados e tenho a certeza que corre bem para todas as partes. O problema às vezes surge quando, do outro lado, existe uma reação, eu diria que de resistência ativa, que pode potenciar o quê? Para os elementos policiais que estão ali naquela primeira linha, que muitas vezes não sabem o contexto todo da história da investigação, que a missão deles pode ser só fazer a abordagem, ou fazer a entrada, ou neutralizar, para depois se atuar competentemente em sede de inquérito. Mas, portanto, se houver ali uma resistência ativa, obviamente que vai haver uma escalada dos níveis de intervenção e pode levar ali a haver algum conflito alguma faísca mais acesa. Mas, portanto, isso é tudo evitável, havendo de facto essa compreensão e colaboração de parte a parte, e as coisas ajustam-se. Estou certo. Uma última pergunta para vos fazer, que é esta. Como é que se pode incentivar o contacto entre moradores de bairros mais difíceis e forças de segurança em circunstâncias positivas e não apenas nesse tipo de intervenções que o André estava a descrever? João, tem alguma ideia? Eu acho que podemos começar pela escola, os miúdos na primária. Eu acho que primeiramente era pela escola. Nós temos várias associações em quase todos os bairros. Hoje em dia há associações de moradores. Ir a essas mesmas associações, ir com protocolos policiais, explicar o porquê, tentarem ter uma aproximação com as pessoas do bairro, com os miúdos primeiramente, depois com os adultos nessas associações, haver uma proximidade de bairro, perguntar à pessoa mais velha quando passa: olá, bom dia, como está tudo bem? E não só fazer a ronda, ir ali, ir embora, fazer o seu caminho e está tudo bem. Eu acho que poderiam começar por isso, pelas associações e pela escola primeiramente. André. Sim, eu concordo inteiramente. Portanto, isto no fundo já cai naquilo, já conflui naquela que é a essência do policiamento de proximidade, ou do policiamento comunitário, não é? É isto mesmo, é a proximidade, é a aproximação, da polícia à população, e concordo inteiramente com o João. Portanto, essa aproximação deve começar desde logo nas faixas etárias mais jovens, para criar de facto essa empatia desde cedo, que vai garantidamente facilitar o contacto entre estes moradores destes bairros e as forças de segurança. Chegamos ao fim de mais um episódio do Dois Olhares, hoje dedicado ao contacto e à relação com a autoridade. Voltaremos em breve, mas até lá siga-nos no site do Região de Leiria e também nas principais plataformas. Obrigada por estar desse lado. Até breve.